gente, bom dia. Agradeço pelo convite e vamos falar então hoje sobre Open Innovation, mas numa realidade um pouco diferente, talvez, aí da tradicional de uma única empresa, para falar de um trabalho, de um case que a gente está fazendo no Base 27, né, que é um hub de inovação que inicialmente foi concebido para trabalhar o setor de engenharia e construção, né? Me apresentando rapidamente, eu sou Francisco Carvalho e hoje sou o presidente do Base 27, mas sou fundador de algumas empresas como a TimeNow e como cofundador, né, da TimeNow e da Evo, uma empresa de tecnologia da informação voltada para a inovação. Eu queria começar esse trabalho até para ilustrar um pouco o trabalho que a gente vem fazendo, falar um pouquinho da TimeNow e do sucesso que ela vem alcançando em termos de inovação aberta. No último ranking, agora divulgado em agosto pela 100 Open Startups, na categoria de Corporates, a TimeNow, que é uma empresa de engenharia de porte médio, ela figura muito bem ranqueada em Open Innovation, em segundo lugar na categoria dela, junto no ranking que Stefanini foi o primeiro colocado, né, mas junto com o Falcone, com a Accenture, BRQ, e tão importante quanto no ranking das 100 líderes em Open Innovation, em 32º lugar, né, com empresas das mais top do Brasil, né, sendo que o ranking liderado pela Ambev. Eu estou falando isso porque isso mostra que a gente não precisa ser tão grande para poder trabalhar com inovação aberta, né? E como a inovação aberta vem transformando a nossa organização. Então, o trabalho que a gente vem fazendo na TimeNow é um trabalho relativamente recente. Eu posso falar que nós nos voltamos para a inovação aberta de 3 anos para cá, então realmente muito recente, mas a evolução ela é muito grande. Agora, para continuar evoluindo, na minha visão, é necessário que a gente tenha um ambiente que nos permita crescer, né? E no estado do Espírito Santo, onde nós estamos sediados, a gente tem um contexto bastante interessante, na verdade, né? Nós temos grandes empresas sediadas aqui, ou com operações aqui, como a Petrobras, como a Vale, como a ArcelorMittal, a Suzano, né, e tantas outras, a Nestlé, né? E essa questão, ela acabou por transformar o nosso estado num estado muito forte economicamente, mas muito dependente desses setores também. O que fez com que as empresas, de certo modo, elas se comportassem de maneira muito conservadora, né? Porque elas conseguem, a economia gira em torno dessas organizações e as empresas, então, prestam serviços para essas empresas e isso gira a nossa economia, a ponto de Vitória, que é a nossa capital aqui, ser a capital de renda per capita, de maior renda per capita do Brasil, entre as capitais, né? Então, a riqueza é realmente muito grande por aqui. Mas, enfim, a gente acabou se isolando do mundo, de certa forma, né? Então, as mudanças ocorrendo mundo afora, várias startups, inovação, e a gente olhando para dentro de casa, né? Isso significa que a gente praticamente não tem um apoio ao empreendedor, né, que precisa testar os seus produtos, ir ao mercado, e isso acaba gerando uma densidade muito baixa de startups. E pior, muito baixa qualificação e inovação. Então, se hoje no Brasil a gente experimenta uma carência de mão de obra muito grande, aqui não é diferente disso. A gente precisava mudar. Como é que a gente consegue, então, acelerar o nosso processo
de inovação aberta dentro de um contexto em que a gente não consegue oportunidades, a gente não consegue se desenvolver e acelerar esse nosso crescimento. A gente tem, sim, algumas iniciativas isoladas, né, inclusive de startups que tiveram muita projeção, como o PicPay tiveram e tem, né, a Wine, algumas outras, né, e algumas empresas, algumas corporações que também têm sucesso, como nesse próprio ranking que eu citei atrás, Vale, Arcelor, EDP, né, são empresas ranqueadas também, grandes empresas, mas são poucas. A gente precisava mudar essa realidade. E aí a gente passou a entender quais seriam, então, os desafios para que a gente conseguisse trabalhar isso de uma maneira sistêmica, né? Para que a gente conseguisse produzir um ecossistema, criar um ecossistema em que fosse possível a gente, ano após ano, fosse amadurecendo e criando condições para que a gente tivesse sucesso. E o primeiro ponto que nós resolvemos trabalhar foi o mindset, né? Mas que mindset? Na verdade, quando a gente fala de hubs, e o BAS 27 é um hub, né, ele promove a inovação, mas para promover, nós entendemos que nós precisávamos começar esse trabalho pelos empresários, né? Porque o empresário é aquele que está à frente do seu mercado, entendendo quais são as dores que o mercado tem, precisando resolver, e ele precisa entender que existem, ou que podem existir, que ele deve ajudar a construir e apoiar empreendedores que possam auxiliá-los a desenvolver e acelerar esse processo, né? Então, assim, trabalhar com startup não é muito simples. A mentalidade da startup é muito diferente da mentalidade do empresário, de uma empresa que já está colocada no mercado, que já tem receita, que muitas vezes opera 30, 40, 50 anos. O empresário muitas vezes tem pressa, e a realidade da startup não é exatamente essa, pressa por resultado, né? Então, a startup erra, né? A startup precisa de apoio, startup precisa de mercado. Então, a gente entendeu que a gente precisava trabalhar isso. Temos que trabalhar o mindset dos empresários. E a gente começou esse trabalho pela engenharia e construção, né? Conseguimos estruturar um plano de trabalho no início do primeiro semestre de 2020, e convencer, naquela ocasião, até o meio do ano, 16 empresas aqui do Estado, para que pudessem se unir para trabalhar essas questões, né? E de lá para cá, a gente vem trabalhando, eu vou mostrar aqui para frente, uma série de questões para transformar essa cultura. A gente precisava se conectar com o mundo. Eu não posso desenvolver alguma coisa dentro do nosso estado, né, sendo que tantos outros lugares já tiveram experiências muito interessantes, já erraram, já acertaram, e a gente precisava aprender com eles também. Fazer isso em comunidade é muito mais fácil do que fazer sozinho, né? Então, eu lembro de situações em que a Terminal, interessada em conhecer soluções interessantes mundo afora, a gente tem que fazer pesquisas sozinhos e tal, agendar visitas, feiras internacionais, enfim. Então, esse trabalho em comunidade, ele alavanca a aceleração do conhecimento, né? Então, isso foi muito importante para nós. Trazer a academia, né, trazer as universidades, as instituições de ensino para esse trabalho, qualificar pessoas, e aí nós não estamos falando, no caso do BAS 27, apenas em qualificar pessoas dentro das organizações, as pessoas que já estão hoje dentro das organizações, mas nós precisamos qualificar as pessoas no mercado para que elas possam, inclusive, sustentar o crescimento das organizações, né? E as startups, né? Criar um ambiente que seja, de fato, propício ao surgimento dessas organizações que tanto ajudam a acelerar as empresas.
Para isso, então, percebendo todas essas questões, nós resolvemos criar o Base 27. Né? O 27 é o DDD do Espírito Santo, então o objetivo, de fato, é trazer inovação para os capixabas, né? Mas através de conexão e aprendizagem colaborativa, incentivando o desenvolvimento do ecossistema e da economia. Né? E aí nós tínhamos alguns paradigmas aí para quebrar. Né? Então, nós temos que criar uma comunidade forte, né? E quando a gente fala de comunidade forte, comunidade, nós estamos falando de todas as partes interessadas, né? Como eu disse atrás, tanto o empresário, quanto o empreendedor, quanto a universidade, governos e assim por diante. Criar uma ambiência para que isso tudo possa acontecer. Então, como é que a gente faz para conseguir, de fato, engajar todas essas partes dentro desse contexto? O item 3, compartilhar, né, é uma questão que eu diria das mais difíceis, né? Conversar, nós estamos falando aqui de um hub que tem muitas empresas concorrentes, né? Como é que a gente compartilha conhecimento e quebra aquele paradigma de que eu estou entregando algum segredo para o meu concorrente? Então, na verdade, o nosso pensamento é de que a concorrência não está exatamente ou apenas aqui na nossa realidade, no nosso estado, né? A concorrência está em qualquer lugar do mundo. Em qualquer momento, alguém pode criar ou desenvolver algum tipo de solução que possa criar dificuldades para que as empresas possam se perpetuar. Então, é muito mais interessante que a gente possa aprender junto, que a gente possa investir junto e crescer juntos e criar um ecossistema cada vez mais forte para que a gente possa, inclusive, ampliar o nosso horizonte de negócio. Tá? E, finalmente, todo esse trabalho voltado para contribuir para a evolução do ecossistema de inovação do Estado do Espírito Santo. E desenvolvemos o trabalho e logo, quando a gente resolveu iniciar, veio a pandemia e aí essa figura é uma figura que, essa imagem é uma imagem que todo mundo conhece, né? A realidade de todos nós, tudo feito online e incrível. Vou mostrar aqui, alguns resultados para vocês entenderem. Algumas das ações que nós fizemos, nós trabalhamos muitos meetups, trilhas de conhecimento, squads, né, apresentações sobre projetos de impacto, tudo isso no sentido de oportunizar aos participantes, que a gente denomina de mantenedores, conhecimentos e cultura, né? Aprendizados através das conexões, trilhas de conhecimento. Então, nós conseguimos, por exemplo, na trilha de líderes inovadores, nós conseguimos reunir 64 executivos de empresas participantes aqui do Base 27, em 8 ocasiões, de 3 horas cada ocasião, né, essa trilha, parando para debater assuntos comuns e aprender sobre diversos assuntos. Ouvimos, por exemplo, o modelo de inovação aberta da Vedacity, trouxemos pessoas de aceleradoras, pessoas para falar de pessoas, enfim. Então, uma série de aspectos nesse sentido. Criamos um programa, membership, para trazer os alunos universitários para a realidade do mercado, para trazer para perto das empresas. Então, a gente foi desenvolvendo todo esse trabalho, aprendendo juntos, né, sempre com a intenção de criar um ambiente cada vez mais poderoso, cada vez mais forte, para que a gente pudesse, então, ter condições de acelerar o processo de inovação dentro das organizações. E aí estou falando tanto de inovação através de programas de ideias para dentro de casa, como inovação aberta. Criamos também um espaço físico, né? Então a gente opera hoje online, mas também dentro do possível presencialmente. Isso aqui nada mais é do que um ponto de encontro
onde as pessoas podem debater ideias com espontaneidade, coisa que, particularmente, eu não consigo ainda entender como se fazer isso no online, né? Então, é aquela conversa que eu tô tendo aqui agora, e tem alguém ali do meu lado que está me ouvindo, e aquilo gera uma inspiração, e a gente acaba por produzir coisas bastante interessantes, né? Então, a gente criou isso unindo esforços das empresas que não tem nenhum recurso público. Tá? Esse é um outro paradigma que a gente também vem tentando mudar, né? O empresário ele precisa entender que a atividade dele é de risco, né? Que para que ele possa se perpetuar, ele precisa tomar risco, ele precisa investir para obter sucesso, né? Nós fizemos N conexões ao longo desse tempo, tem algumas aí, então a CAT é uma referência para nós, né, num estado que é menor, né, um estado como o Espírito Santo, também pequeno, né, mas que conseguiram desenvolver um ecossistema muito legal. Israel, Distrito, Cuba, então todas essas conexões, elas são feitas e elas são levadas ao conhecimento de todos esses mantenedores, parceiros e tal. Nós fizemos, nesse período de um ano, 117 conexões, nós já temos hoje, eu falei de 16, ao longo do tempo a gente foi crescendo, somos 34 mantenedores hoje, já fizemos 84 eventos para a comunidade, e não só para os mantenedores, mas para a comunidade, abertos ao público em geral, mais de 3.600 pessoas nos nossos eventos. Já temos hoje 11 mantenedores participando de prêmios de inovação. Imagina um setor como o setor da engenharia e construção, muito tradicional, muito conservador. Hoje a gente está mudando essa realidade, né? Já disponibilizamos 169 horas de conteúdos e agora nós estamos criando o nosso modelo de capacitação, que a gente espera que seja em massa. Nós estamos criando um modelo para poder capacitar a comunidade em geral em inovação, né? Tivemos 37 startups apresentadas aos mantenedores, não só do Espírito Santo, mas de fora, número que a gente vai acelerar muito, né? Nós já estamos trazendo para dentro do nosso ambiente agora em torno de 10 a 12 startups, e agora, nesse mês, ao final do mês, nós vamos levar 60 pessoas, 65 pessoas, empresários e pessoas da universidade, da academia, para Santa Catarina. Nós vamos passar uma semana em Santa Catarina, todos juntos, para aprender um pouco mais lá com todo o pessoal que desenvolveu esse modelo tão bacana que eles têm lá. Muitos destes nunca visitaram um lugar, um ecossistema de inovação como esse. Então, essa é a primeira das nossas missões que a gente vai poder fazer. Eu falei de 60 pessoas, mas serão grupos de 15, por causa da pandemia. Nós temos, como eu falei, 34 mantenedores, e nessa lista que eu estou apresentando para vocês, nós temos empresas tão grandes quanto a ArcelorMittal, que é uma indústria conhecida, a maior do setor, né? Nós temos empresas concorrentes, empresas da construção civil, que fazem construção predial, como Metron, Galvan, enfim. Nós temos empresas de loteamento, nós temos empresas de projeto, nós temos empresas do setor metal mecânico, industrial, então empresas que fazem torre de transmissão, empresas que fazem fabricação de equipamentos e montagem de equipamentos, empresas que mexem na área elétrica, empresas de tecnologia que trabalham com ciência de dados, com LGPD, inteligência artificial, empresas do setor de pedras naturais, revestimentos, como, não sei se vocês sabem, mas o Espírito Santo tem hoje praticamente 90% da produção nacional de pedras naturais, e é um setor que está tentando crescer, um pouco desorganizado, e está partindo muito para essa área de inovação agora. Nós temos empresas do setor financeiro, enfim, nós temos empresas de tecnologia, como a ISH, que trabalha com cibersegurança também.
que agora está partindo para o IPO. Então, assim, a gente tem um grupo bastante relevante, que foi crescendo ao longo de um ano e que começa a transformar as suas organizações a partir dessa transformação cultural, né, passando a ter hoje times de inovação, né, se fortalecendo nesse quesito e se preparando para trabalhar com inovação aberta. Né? Então, todo um processo está sendo construído para que se atinja essa maturidade na medida do possível. Além dos mantenedores, nós temos diversos parceiros e 4 patrocinadores. Né? Então, nós temos parceiros com parcerias com outros hubs, um Senai que disponibiliza os ambientes de sala de aula e de laboratórios para que a gente possa utilizar, com universidades, né, com o SEBRAE, com associado da Fundação Dom Cabral, também da AMMURAC, a conveniada da FGV. Então, assim, as pessoas começaram, as empresas começaram a perceber a importância de estarem juntas para construir uma coisa melhor, né, para construir algo que pudesse, de fato, se traduzir em benefício para a sociedade. Né? Então, empresas de auditoria também, como a Baker Tilly, consultoria, o PMI, que é o Instituto de Gerenciamento de Projetos, enfim. E até serviços como o Bodytech ou Luma, que é uma escola, no sentido da gente também proporcionar aos colaboradores algumas vantagens para que eles possam, então, usufruir delas. Tudo isso, obviamente, com o poder de uma organização que compreende um grupo tão grande de empresas. Bom, era isso que eu tinha para falar. Né? Eu espero que eu tenha conseguido passar o recado, né, do que nós estamos tentando fazer aqui no Espírito Santo através do Base 27. Né? E no final, se eu puder resumir, eu queria dizer que a gente precisa ser protagonista das nossas ações. A gente não pode ficar esperando que outros façam por nós, porque se a gente ficar esperando, alguém vai fazer e a gente pode deixar de estar ou de continuar competitivo no mercado. Obrigado. E aí, gostou do vídeo? Então não deixe de curtir e compartilhar. Aqui do lado tem 2 sugestões que você pode gostar. Até a próxima!